Olá pessoal, mais um Literatos. Nesse vídeo vamos estar comentando mais um livro da série A Verdade Sobre. Ou o vídeo é da playlist A Verdade Sobre. A Verdade Sobre um livro que geralmente nós estamos comentando, vamos estar falando aquilo que é de bom, aquilo que é de ruim. Sempre mostrando com imparcialidade as opiniões sobre uma determinada literatura. Neste caso, vamos estar falando de um livro de história, de uma série que eu comecei a ler, já apresentei um livro da série aqui no canal, e temos aqui um review inédito no YouTube, que é esse livro aqui, História Concisa dos Estados Unidos da América, da Susan Mary Grant, né? Historiadora americana. Um livro que tem em torno de 440 páginas de texto, porque às vezes você pega um livro e fala, tem 500 páginas, mas você tem lá bibliografia, você tem comentários e tal. É um livro, pelo tamanho, interessante para se contar toda a história dos Estados Unidos. A gente deve entender também que esse é um livro mais atual, se comparado a vários outros que nós temos disponíveis no mercado, no Brasil, entendeu? É uma série da Edipro que tem história concisa de vários países, né? História concisa do Japão, história concisa da Rússia, que eu já apresentei aqui no canal, história concisa da Itália, história concisa da Alemanha. E, como o próprio título sugere, ele se propõe a ser um geralzão sobre aquele país. Ou seja, é um livro com a proposta de manual, direcionada para aquelas pessoas que às vezes não é um estudante universitário, é uma pessoa que quer saber curiosamente sobre aquele país. Apesar de que uma pessoa que esteja na universidade possa consultar esse tipo de material, entendeu? É um material acadêmico, muito embora a sua proposta seja um geralzão. Uma coisa interessante que eu achei nesse livro é que ele tem um resumo de biografias de vários ícones do Estado americano, personagens americanos que foram fundamentais na história americana, depois dessas 440 páginas. Então ele vai botar resumidamente, ali colocando ali a data de nascimento e de morte, e apresentar até mesmo para você buscar informações adicionais. Entendeu? Então, vamos comentar um pouco mais profundamente esse livro. Então, por ser um livro de manual, geralzão, você não vai ter aquele detalhamento ou aquela abordagem de um livro comum que vai abordar certos temas, ou até mesmo que ele seja geral, certos livros, que mesmo que sejam gerais, eles vão ter, às vezes, uma abordagem diferente, de um detalhamento sobre que presidente foi de X ano a X ano, entendeu? E talvez por uma pessoa que está acostumada com esse tipo de abordagem, você vai sentir a falta disso. Ele vai citar, muitas vezes, os presidentes dos Estados Unidos, mas eles não vão, a Susan não vai focar tanto nesse tipo de abordagem, de falar do governo X que houve isso economicamente e tal, entendeu? Ou seja, é típica abordagem de um material de manual, entendeu? Uma coisa marcante na característica desse livro é que o pano de fundo da Susan vai ser sempre a questão da igualdade e a questão marcante do racismo nos Estados Unidos. Então, assim, ela vai abordar a economia, ela vai abordar
questões culturais, as mudanças que aconteceram no país americano, mas sempre com a leitura da questão da igualdade e do racismo presente. Uma coisa que ela muito cita aqui é que, muito embora os Estados Unidos tenham lá a Estátua da Liberdade, o americano sempre se questionou até que ponto isso era verdadeiro, né? Porque se por um lado o racismo é muito presente nos Estados Unidos, por outro lado, foi uma luta para conseguir a abolição da escravidão. Entendeu? Essa reflexão foi uma coisa que me marcou muito. É um livro que tem várias ilustrações, várias imagens, às vezes uma imagem que vai pegar a página toda. A crítica que eu faço aqui, as imagens aqui vão ser, em geral, preto e branco. Essas imagens geralmente vão ilustrar capas de jornais, sátiras, alguma imagem que exista uma reflexão sobre o período da época. Mas é curioso que, apesar de ter essa abordagem que foca a questão do racismo presente nos Estados Unidos e a questão da necessidade da igualdade, às vezes os temas que são sensíveis ao povo americano, ou o detalhamento que eu esperava não acontece. Por exemplo, da questão do movimento da Ku Klux Klan, ou o movimento antirracista dos Panteras Negras. Não que não seja citado no livro, né? Mas eu acreditava que, até mesmo pela leitura que a autora faz, ela poderia dar um detalhamento maior sobre essa questão, sobre essas questões, já que é nítido a perspectiva de abordagem dela. Entendeu? Outra coisa interessante é que, como eu falei da questão da atualidade, é bom sempre você ter um livro, principalmente de história, que seja recente, tanto na questão da abordagem da leitura, quanto na abrangência dos governos. Entendeu? Então, nesse caso aqui, você vai ter ali até o governo Obama. Então, você vai ter Bush e Obama. Muito embora, como a ideia é de ser um livro de manual, ela não vai abordar de uma maneira detalhada esses governos, né? É um livro mais de, como é que diz? De uma abordagem de leitura sobre esses governos, às vezes sempre partindo da perspectiva da autora. Não que outros livros de história não tenham isso. Claro que um livro de história sempre vai ter uma abordagem a partir da perspectiva do autor. Mas não vai ter esse detalhamento. Entendeu? Então, assim, em geral, na minha opinião, um livro que se propõe a ser um livro geral, mas que de 400 e poucas páginas, eu esperava mais, né? Apesar de que ela vai estar também dando indicações de vários personagens e até de literatura, vários personagens que foram marcantes, políticos marcantes, que às vezes não estão ali no front, que geralmente a gente estuda ou coloca ali como personagem-chave, mas que vão estar presentes nesse livro. Eu me interessei por ele porque eu estava adquirindo livros da série e pela quantidade de páginas eu falei, deve ser interessante. Mas, se comparado à história da Rússia que eu apresentei aqui, eu achei bem inferior. Não posso fazer comparações, porque o único livro que eu li de história dos Estados Unidos é um livro que pega ali só a história do século XX dos Estados Unidos. Entendeu? E uma abordagem bem conservadora, do John Lukács,
que ele mesmo se autodefine reacionário, né? Então, é uma leitura bem conservadora dos Estados Unidos. Não que eu esteja tomando partido sobre que tipo de leitura deve ser feita, mas, ao mesmo tempo que o outro livro que eu li pega uma parte da história circunscrita num período menor, por outro lado também é uma abordagem altamente ideológica, ao meu ver. Então, assim, fica a dica. Como eu disse, é um geralzão, não espere muita coisa, mas sempre vai ter alguma informação útil que você vai aprender desse livro. Sempre considerando que a gente tem uma grande dificuldade de ter livros de história dos Estados Unidos e do Brasil e livros atuais sobre história dos Estados Unidos. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como sempre, tem o nosso Pix para contribuições. Estamos em outras plataformas. E até a próxima.